pessoal, bom dia mais uma vez. Então, como eu disse para vocês, nesse vídeo, nessa aula, a gente vai começar o nosso próximo módulo, que é o módulo 16, que é sobre gráfico de setores, tá bom? Então, peguem aí a apostila de vocês e abram ela na página 388. Vamos lá, então, ler o que fala nessa página 388. Então, o título é Gráfico de Setores e fala assim, ó. Nos anos anteriores, você trabalhou com gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. Então, vocês lembram do gráfico pizza que vocês já trabalharam, anteriormente? Veja 3 diferentes modelos desse tipo de gráfico. Então, o primeiro gráfico que a gente tem é distribuição do uso de água. Então, tá vendo ali, ó, a gente tem, um círculo, e daí ali a parte verde fala que 70% é para agricultura, da distribuição de água. A parte rosa fala que 20% é da indústria, 7% que é a parte azul fala que é para uso doméstico e 3% é de perdas, tá? Então, beleza. Ali o segundo gráfico fala distribuição de água doce no Brasil. Então, aquela parte, aquele azul, verde água, não sei que cor é muito bem aquela ali, fala região norte, 68%. Aí ali, região centro-oeste, 16%. Região sul, 7%. Sudeste, 6%. E nordeste, 3%. Tá? Então, essa é a distribuição de água doce no Brasil. Beleza? Aí, ali embaixo, a gente tem um último gráfico, que é água armazenada por habitante no mundo, por metros cúbicos. Então, ó, na América do Norte, a linha em verde fala que tem 5.660 metros cúbicos de água armazenada por habitante. Ali em azul, é azul mais clarinho, é da América do Sul, que é onde está o Brasil, né? Então, 2.428. Aí, assim sucessivamente, tá, gente? Não vou ler todos, tá? Então, é assim que a gente interpreta esses nossos gráficos, tá? Aí, ali embaixo tá assim, ó. Observe algumas características desse tipo de gráfico. Eles têm como base o círculo. Tá vendo que todos eles têm como base o círculo? Em algum deles, como no terceiro exemplo, há apenas a figura plana do círculo. Nos 2 primeiros, as figuras são tridimensionais. São representações de cilindros. Mas o gráfico é construído sobre uma das bases do cilindro, a qual é um círculo. Bom, então o último gráfico é só ali o círculo, né? Ele não tem uma altura, é só o círculo plano lá que a gente consegue desenhar, igual eu desenhei aqui que eu já vou explicar pra vocês. Os outros, eles têm uma alturinha, então ele forma um cilindro. Eu não tenho nenhum cilindro aqui pra mostrar pra vocês. Mas vocês sabem, vocês se lembram o que é o cilindro, né? O cilindro ele tem a base de um círculo e aí ele tem uma altura, tá? Então, esses outros gráficos aqui, eles têm a base de um círculo e eles têm uma altura formando um cilindro, beleza? O próximo. No gráfico sobre distribuição de água doce, que é esse aqui, ó, o segundo gráfico que a gente tem, a figura é separada para dar maior destaque a cada uma das regiões, que, como veremos, são chamados de setores. Então, nesse último, tá vendo que tá separado? Parece que eles tiraram, e deixaram tudo separadinhos. Esses são os gráficos de setores, tá bom? O próximo, os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes, vem na forma de percentual, tá? Ele em porcentagem. Mas também pode aparecer em valores absolutos, como no terceiro gráfico, tá? Então, olha lá. O primeiro e o segundo gráfico, eles mostram porcentagem. Ó, o primeiro gráfico fala 7%, 3%, 20%. No segundo também, ó, 7% região sul, 6% sudeste, 6% nordeste. Já no último ali, ele já coloca um valor absoluto, né? Ó, 5.660, 3.452. Então, é um valor absoluto. Tá, e daí ele fala assim, neste módulo vamos aprofundar o estudo desse tipo de gráfico e aprender a construí-lo. Você precisará de régua, compasso e transferidor. Atualmente, dispomos de ferramentas computacionais para fazer qualquer tipo de gráfico. No entanto, é importante que antes de usá-las, você conheça os procedimentos matemáticos empregados na construção desse tipo de gráfico. Hoje em dia, é muito fácil a gente construir um gráfico, né? Tem lá no Excel, por exemplo, a gente faz uma tabela lá no Excel. Aí a gente seleciona aquela tabela, a gente aperta na opção gráfico, aí ele pergunta, você quer gráfico de barra, de pizza, de setores,
de coluna. Aí você seleciona lá qual gráfico você quer e o Excel vai dar o gráfico prontinho para você. É muito fácil. Só que para alguém ter feito isso, ele precisou aprender a fazer gráfico antes, né? Então a gente tem que aprender, antes da gente aprender a mexer nas tecnologias, a gente precisa aprender a fazer ali manual, ou pelo menos aprender como fazer esse gráfico, né? Então a gente tem que pelo menos ter os conceitos. É claro que no computador vai ser um gráfico perfeito, porque né, o software eles nos dão ferramentas de fazer um gráfico perfeito. Na mão fica um pouquinho mais torto, a gente usa um lápis às vezes um pouquinho mais grosso, então dá uma pequena diferença, tá? Então a gente tem esse probleminha em fazer na mão, beleza? Ali na página 389, ele fala sobre o setor circular. E aí tá escrito ali assim, ó. Antes de iniciarmos os procedimentos para a construção de gráficos de setores, vamos definir o que é um setor circular. No caderno 1, você conheceu a circunferência e o círculo. Deve-se lembrar que a circunferência é a curva e o círculo é a superfície limitada por ela, ou seja, é a união de uma circunferência, com os pontos de seu interior. Então, o círculo, gente, é só a bordinha da minha circunferência. E a minha circunferência é tudo, ela pintadinha ali, tá? Vamos agora conhecer outra superfície que representa uma fatia do círculo, que é chamada setor circular. O setor circular é uma região limitada por 2 raios e por um arco de circunferência. Então, eu desenhei aqui mais ou menos igual que na apostila de vocês, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem a nossa circunferência. Então, como eu disse, a circunferência, ela é toda essa parte aqui, tá vendo? Então, essa daqui é a minha circunferência, tá? A parte que eu pintei em laranja, que é igual tá na apostila de vocês, é o nosso círculo, tá? Então, vamos assim, pensar numa pizza. Ó, aqui ele fala, né? Aqui ele já explica pra vocês, ó. A circunferência é a curva e o círculo é a superfície limitada por ela. Ou seja, a união das... Cadê? Me perdi. É a união de uma circunferência com os pontos. Então, o círculo, a gente pode pensar... O círculo não. É a circunferência, tá? A gente pode pensar numa pizza. A circunferência é como se fosse a borda da nossa pizza. E o círculo é tudo, é a borda e o recheio, tá bom? Então vamos pensar assim. Então aqui ele fala, ó, a circunferência é a borda, tá vendo? É só a bordinha aqui, ó. E o círculo é tudo, é esse preenchimento. Então aqui o que tá de laranja é o nosso círculo, tá? Então tá aqui em laranja o nosso círculo. O que está em verde? Então a gente tirou agora uma parte aqui do nosso círculo. O que está em verde é o nosso setor circular, que é isso que a gente vai estudar nesse capítulo, tá? É o setor circular. Então, isso que está em verde aqui é o setor circular. Tá. Aqui, quando eu fiz esse desenho, eu usei como base um ponto O, tá? Então, aqui, essa medida aqui, eu usei, tá? Esse aqui é o central. Ele tem a mesma medida, tá? Ele fica bem no centro, tá bom? Ele tem a mesma medida aqui para todos. Então, esse ponto O aqui é o meu ângulo central, porque ele está exatamente no meio desse meu círculo, dessa minha circunferência, certo? Do meu ângulo central até a borda da minha circunferência, eu tenho um raio, tá? Que é o que tá desenhado aqui, o raio, ó. Aqui tá vendo que eu tenho outro raio? Então, sempre quando a gente vai desenhar um setor circular, ele vai estar entre 2 raios, ó. Entre esse raio e esse raio aqui, tá bom? E aí, o nome disso daqui, ó, dessa parte aqui, a gente chama de arco, tá? Então, ó, meu setor circular tá entre 2 raios e aqui um arco, certo? Acho que eu falei de tudo já, né? Beleza. Isso tudo tem na apostila de vocês. Agora a gente vai fazer um trabalhinho manual aí, tá? Ele fala assim, ó, na número... Tá, vamos terminar, ó. Vamos dividir o círculo em partes iguais a partir do seu ângulo central. O ângulo converte no centro do círculo. Iniciaremos com dobraduras e depois usaremos compasso, transferidor e régua para fazer essas divisões, tá? É isso que a gente vai fazer ali nesse exercício, que ele vai nesse passo a passo, né? Não é um exercício, a gente vai fazer junto, tá bom?
Número 1, ele fala assim: trace numa folha de papel um círculo de 5 centímetros de raio e em seguida recorte e dobre no meio. Então, vocês vão pegar uma folha sulfite, eu não separei aqui. Ó, pega uma folha sulfite, tá? Pega o compasso de vocês e faça uma abertura dele de 5 centímetros. Então, pega uma régua, vai lá no zero da régua e vai fazer ali 5 centímetros, tá? Abre 5 centímetros, pega o sulfite de vocês, coloca lá o compasso e desenha a sua circunferência, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz no papel aqui. Feito isso, recortem a circunferência de vocês. Eu já fiz para agilizar o meu processo. Gente, aqui não tem 5 centímetros, tá? Porque se eu fizesse ia ficar muito pequeno, vocês não iam enxergar. Então eu fiz um pouquinho maior a minha. Eu nem sei quanto que ela mede a minha. Ela mede 8 centímetros a minha, tá? Eu fiz maior para vocês enxergarem bem. Eu vou deixar o jaleco aberto, porque se eu deixar ele fechado, vocês não vão enxergar o branco no branco, né? Tá? Então aqui tá a minha circunferência. Então vamos lá. Trace numa folha de papel um círculo de 5 centímetros de raio e em seguida recorte e dobre ao meio. Então vamos lá, vou pegar ele e vou dobrar ao meio. Pronto, dobrei ao meio dessa forma. O círculo foi dividido em duas partes iguais. Cada uma delas é chamada de setor circular. Lembra aqui o nosso setor circular? No meu caso aqui, ó, eu tenho um setor circular aqui e um setor circular aqui. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido? Então, vamos pensar assim, ó. Tudo isso daqui não tem 360 graus? Eu não dividi ao meio? Quantos graus vai ter, então, agora o meu setor circular? Cada um deles, esse e esse. Se ele está dividido no meio, antes era 360, é só eu dividir 360 por 2. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar em 180 graus, tá? Então, aí na letra A, escreva na apostila de vocês, 180 graus. Aí ele fala assim, abra o círculo, já abri aqui, e com um lápis, trace a linha que o dividiu em duas partes iguais. Então, ó, tá vendo que eu tenho uma linha aqui? Ele pediu pra eu traçar, então eu vou traçar ela aqui. Façam isso no de vocês também. Tá aqui a minha linha, ó, tracei ela aqui. Aí ele fala assim, qual é o nome desse segmento de reta? O nome desse segmento de reta é diâmetro, tá? Então lembrem, quando de uma ponta aqui da minha circunferência passa pela origem, lá pelo meu ponto O e vem aqui até o final, ó, então veio daqui, passou pelo ponto O e chegou aqui, o nome disso é diâmetro, tá bom? Então esse é o meu diâmetro. Se o círculo completo corresponde a 100%, qual é a porcentagem relativa a cada setor que você acabou de construir? Então, eu tinha 100%, agora eu tenho duas metades, não tenho? Eu não dividi na metade? Então, quanto que vale cada um desses setores? 100% dividido por 2 dá 50%. Então, é 50%. Aí, no número 2, ele fala assim, agora ele dobra o mesmo círculo em 4 partes iguais. Então, ó, a gente já tinha dobrado em uma, agora eu vou dobrar mais uma. Tá? Ficou assim. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido? Se eu olhar aqui, ó, eu já sei, não sei, ó. Qual que é o ângulo em graus aqui? 90 graus, não é? Um ângulo reto? Não sei se está dando para vocês enxergarem direito. É um ângulo de 90 graus. Como que eu sei disso? Eu não dobrei ele em 4 partes? Foi assim que falou, ó. Dobre o círculo em 4 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu não tinha 360. Se eu fizer 360 dividido por 4, eu vou chegar no 90. Tá bom? Então, se por um acaso você tem dificuldade de enxergar que aqui é um ângulo de 90 graus, você pode fazer no caderno de vocês lá a continha. 360 dividido por 4 e você vai chegar no 90 graus.
Aí ele pergunta, abra o círculo e com um lápis traça a linha que dividiu em 4 partes iguais. O que você observa quanto à posição? Então, eu vou abrir, eu já tracei essa linha, agora eu vou traçar essa daqui. Façam isso na casa de vocês também. Ó, dividir aqui, né? Aí ele fala assim, o que você observa quanto à posição dos dois segmentos de reta traçado? Então, ó, o que eu observo aqui? Aqui ele forma um ângulo de 90 graus, não forma? Aqui também, aqui. Essas retas, elas são perpendiculares. Lembra que são retas perpendiculares? São retas que formam ângulos de 90 graus, tá? Então, pode escrever aí na apostila de vocês. Na letra B, o que você observa quanto à posição dos dois segmentos de retas traçados no círculo? Que esses dois segmentos são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Escreva aí. Na letra C, ele fala assim, como você deve proceder para dividir um círculo em 4 partes iguais, utilizando compasso, régua e esquadro? Descreva o procedimento e ilustre com um desenho. Então, como que eu posso fazer? Eu posso desenhar o círculo com o meu compasso, né? E eu posso traçar uma reta. Essa reta, ela vai ter que passar pela origem, não vai? Então, eu vou pegar uma régua e vou traçar aqui uma reta que passa pela origem. E aí, eu vou ter uma reta, beleza? Só que eu quero dividir ele em 4 partes iguais. E aí, vocês vão usar o esquadro de vocês. Gente, eu procurei o meu esquadro e eu não achei. Eu acho que ele se enfiou num buraco junto com a minha régua que sumiu também. Eu vou comprar um novo, mas como eu precisava gravar essas aulas, senão eu ia me atrasar muito, então pra hoje eu não vou ter um esquadro aqui. Bom, o esquadro, ele faz um ângulo assim de 90 graus, não faz? Que é basicamente isso daqui, ó. O esquadro, ele faz um ângulo assim de 90 graus. Então, você vai em cima da sua reta, lá na origem, no ponto O, e você vai colocar o seu esquadro assim, tá? Deixando ele formar o ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? E aí, você vai riscar, tá? É que o esquadro ele vai estar lá em cima, né? E aí, você vai riscar essa reta aqui com o seu esquadro. E assim, você vai conseguir construir, tá? Esse círculo dividido em 4 partes, usando compasso, régua e esquadro, tá bom? Então é assim que vocês vão fazer. Me desculpem, tá? Não consegui mostrar, mas eu procurei esse esquadro não onde era pra ele estar, né? E não tá. Letra B. Ah, gente, aí vocês escrevem, tá? Ele pede pra você escrever, ó. Descreva o procedimento. Eu falo, né? Desenhe uma reta que passa pela origem, depois pega o esquadro, coloca na origem, né? E faz essa reta lá, dividindo esse círculo em 4 partes, tá bom? A letra D fala assim, qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Então, ó, aqui tudo não é 100%, tá dividido em 4. Quanto que é 100 dividido por 4? Se não sabe de cabeça, faz a continha, mas vai dar 25, não vai? Então, cada um desses setores vai corresponder a 25%. Tá? Então, na letra D, coloque lá, 25%. Vamos lá para a página 390. Pessoal, se eu tô muito rápida, se não tá conseguindo acompanhar, dá uma pausada aí no vídeo, tá? Aí vocês colocam, se precisar voltar alguma coisa, tá bom? Na número 3 fala assim, dobre novamente o círculo em 4 partes iguais. O meu tá aqui, tá? Dobradinho em 4 partes iguais. Como você deve proceder para dividir o círculo em 8 partes iguais? Então, já não tá em 4 aqui? Para ficar em 8, é só eu fazer mais uma dobra. Quando eu dobrar aqui, por que só mais uma dobra? Não vai ficar 5 se eu fizer mais uma? Não, porque ele dobradinho, ele não tava com 4 dobras. Cada uma das dobras vai ter mais uma dobra. Então, 4 dobras, cada uma com mais uma, vai dar 8 dobras, ó. Vamos abrir aqui. Ó, ele tá... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas faz na casa de vocês isso e vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ele vai ficar com 8 dobras. Então, na letra A, como você deve proceder para dividir o círculo em 8 partes iguais?
fazendo mais uma dobra. Então, escreve aí na letra A da número 3, fazer mais uma dobra. Letra B. Qual seria a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos após dividir o círculo em 8 partes iguais? Quando ele estava dividido em 4 partes, a gente não tinha 90 graus? Agora que a gente dividiu ele em 8 partes, é só a gente, de novo, pegar pela metade. Então, ó, quando a gente tinha o círculo inteiro, a gente tinha 360 graus, certo? Aí a gente dividiu ele em 2 partes, assim. Aí a gente dividiu por 2, chegamos que ia dar 180. Aí, de novo, dividimos em 4 partes. 180 dividido por 2, chegamos nos 90 graus. Agora vamos dividir em 8 graus, então 90 dividido por 2 vai dar 45 graus. Então coloquem aí na letra B, que essa medida em graus vai ser 45 graus. Letra C. Qual seria a porcentagem relativa em cada um desses setores? Bom, tudo não é 100%. Para eu saber qual é a porcentagem com ele dividido em 8, é só eu fazer 100 dividido por 8. Façam aí 100 dividido por 8. Quanto que vai dar? Eu vou fazer isso com vocês, porque os outros dava para fazer de cabeça, né? Esse é um pouquinho mais complicadinho. Na verdade não é complicado, né? Mas é um número que a gente não costuma usar. Então, vamos lá. 100 dividido por 8. Posso pegar o 10, que vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Abaixo 0. 20 dividido por 8 vai dar por 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai dar 4. Vou pôr uma vírgula aqui e um 0 aqui para continuar a minha conta. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá 0. Então, vai ser 12,5%. Certinho? Aí, na letra 4, na número 4, fala assim. Ainda considerando o mesmo círculo, responda. Como você procederia para dividi-la em 16 partes iguais? Então, ó, a gente começou com 2 partes dobrando ao meio, 4 partes dobrando ao meio de novo, 8 partes dobrando ao meio de novo. Agora 16, dobrando ao meio de novo. Tá, ó, 2 mais 2, 4. A gente fez em 4 partes. 4 mais 4, 8. Fez em 8 partes. 8 mais 8, 16. Que é isso que ele quer, 16 partes iguais. Então, dobra no meio de novo. Não precisa fazer mais, tá, gente? Chega de dobrar esse círculo no meio. Então, só escreve aí. Como você procederia para dividi-la em 16 partes iguais? Dobrando ao meio mais uma vez. Qual será a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido com essa divisão? Expresse essa medida de 2 maneiras diferentes, em minutos e em ordens decimais. Bom, agora a gente vai dividir em 16 partes iguais, não é? A gente já não tinha que em 8 partes, a gente chegou à conclusão que era 45 graus, não era? Então é só a gente fazer 45 dividido por 2. Quanto que vai dar? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 4, 4. Menos 4, 0. Abaixamos o 5. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Vou pôr uma vírgula aqui e um 0 para continuar a minha conta. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, a gente tem 22,5 graus. Aqui é a segunda resposta que a gente tem, que ele fala, ó, em ordens decimais. Então, é aqui. Mas ele quer também em minutos. A gente aprendeu que quando a gente tem metade, o 5 não representa metade aqui? Quando a gente tem metade, a gente tem a metade do minuto. Do grau, na verdade, né? Que é 30 minutos. Então, vai ser 22 graus e 30 minutos. Beleza, pessoal? Letra C. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Bom, a porcentagem não era 100% dele aberto inteiro? A gente não vai dividir por 16? Então, agora a gente vai fazer
100 dividido por 16. Certo? 100 dividido por 16. Vai ter que pegar o 100 mesmo, né? Vai dar por 6. Ó, 6 vezes 6, 36, subiu 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Deu 96 aqui. 100 menos 96 vai dar 4. Vou pôr uma vírgula e um zero. 40 dividido por 16 vai dar 2. 2 vezes 16, 32. 40 menos 32 dá 8. Vou colocar mais um zero aqui. 80 por 16 dá 5, porque 5 vezes 16 é 80. E 80 menos 80 dá 0, tá? Então, em porcentagem, a gente tem 6,25%. Essa é a porcentagem relativa a cada um desses setores. Essa é a resposta da letra C, lá da página 390, exercício 4. Agora, número 5, fala assim. Construa com compás um círculo de 3,5 centímetros de raio. Então, vocês vão pegar o compasso de vocês, vai pegar a régua e vai medir 3,5 centímetros. Tá? Ou pode ser daquele jeito que ensinei. Desenha lá uma reta no caderno de vocês de 3,5, põe o compasso e abre lá 3,5. Aí vocês vão fazer aqui na apostila mesmo, tá? Coloca lá a ponta seca do compasso e traça o círculo de vocês. Aí na letra A fala assim. Como você deve proceder para dividir esse círculo em 3 e 6 partes iguais utilizando o transferidor? Faça essa divisão de acordo com os procedimentos definidos por vocês. Então agora, ele quer saber, ele não quer que... Deixa eu ver uma coisa. Tá. Ele quer que a gente divida em 3 e em 6 partes iguais utilizando o transferidor. O transferidor, ele dá as medidas em graus, não dá? Quando a gente fez o círculo, ele tem 360 graus, certo? Beleza. Como que a gente vai fazer para dividir em 3 partes iguais? É só a gente pegar o 360 e dividir por 3. Então vamos lá, esse foi o número 5, letra A. A gente vai pegar 360 e vai dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Aqui vai dar 0. 6 dividido por 3. Desculpa, gente. Abaixo 6. 6 dividido por 3. 2. Porque 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6, 0. Abaixo 0. 0 dividido por 3, 0. Vai dar 120 graus. É... 120 graus. E como que a gente vai fazer isso usando o transferidor? Você vai ter lá o círculo. A sua origem tá aqui. Você pode traçar aqui a sua linha, essa reta. Coloca o transferidor ali e marca aonde tá 120 graus. Aí você vai traçar esse setor circular, que vai estar aqui. Depois você de novo aqui, ó, vai colocar 120 graus. Vai traçar ali. E assim você vai conseguir dividir esse círculo em 3 partes iguais, tá? Aqui ficou bem torto porque eu não fiz direitinho, tá? Mas no caderno, no livro de vocês vão fazer dessa forma, tá? E agora em 6 partes iguais. Então é só fazer 360 dividido por 6. 36 por 6 dá 6, que dá 36. 0. Abaixa aqui. Então vai dar 60 graus. E aí da mesma forma você consegue dividir usando 60 graus, tá bom? Bom, pessoal, finalizada então essa, a gente vai terminar por aqui hoje, tá bom? E eu quero que vocês façam em casa, na página 397, o exercício 1 e exercício 2, tá? Eles são bem simples de fazer, são coisas que a gente fez hoje, tá bom? E vocês não vão ter dificuldades em fazer, tá? E aí na aula que vem, a gente começa a corrigir nesses exercícios e a gente retoma a nossa
esse sobre o setor circular, tá? E a gente começa ali o exercício 1 da página 391, tá bom? Então por hoje é só. Tenham um bom dia, tá? E até mais. Tchau, tchau!